são os porteiros. Excelente. Ô, Débora, esse depoimento que você me falou do ouvinte do programa, se você falar que ouviu o programa, para ele consultora, né? Eu posso falar, eu não sei se Tito Espanhol está aqui ouvindo, mas eu fui hoje visitar uma pessoa que mora em cima de uma academia, pobre coitado, né? Uma academia que não teve o cuidado acústico, tá? O pobre coitado que eu estou dizendo que está sofrendo com esses ruídos, porque não foi entregue a academia preparada para o uso, é como eu estava explicando para eles, quando a gente fala de entregar, uma construtora entrega uma academia, um ambiente para ser usada como academia, você precisa preparar ela para esse uso, ou seja, proteger os vizinhos do ruído. E então ela realmente está despreparada, não foi adequada, e está tendo há 2 anos que ele convive com isso, e ele me falou que o último programa do Cadê o Síndico, que estávamos participando eu e Valdir Arruda, ele falou que foi maravilhoso, muito bom, inclusive ele tem doutorado na Espanha, foi maravilhoso, e que foi para ele um divisor de águas na tomada de decisão da vida dele, do que ele ia fazer. E que ele ficou anotando várias coisas, referências de Valdir, da norma, da lei, e que ele, a partir de então, ele referenciou e vai entrar na justiça contra a construtora, porque ele entende que isso está impactando mesmo a vida dele, já está realmente com níveis de ansiedade bem elevados, e enfim, a esposa dele teve filho, toda aquela questão, e ele parabenizou muito Cadê o Síndico, que hoje ia participar também, e que programas como esse fazem diferença, porque agregam ou trazem realmente conteúdo. Então, parabéns a todos vocês por essa iniciativa aí. Se a gente muda um só, né, já dá... Tá bem ruim a internet de vocês, hein? E agora, tá melhor? Gleidson, me fala se você tá ouvindo eles 100%, eles, porque minha internet não tem dado problema. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Vocês estão no Wi-Fi? Não, ela foi ver aqui, mas tá voltando já. Aí, ó, Cíntia confirmou aqui. Cíntia confirmou, é a internet de vocês que tá falhando aqui. Agora melhor, né? Pelo menos agora o áudio... acho que tá melhor, né? Depressão então é um dos problemas imediatos aqui, Gleidson afirma, depressão dos problemas imediatos com relação à exposição do ruído, com certeza. A impotência sexual, né? Então são vários efeitos na saúde, né? Mas... E às vezes vamos lá ver se eu consigo entender a pergunta de vocês. E, na verdade, a gente às vezes nem imagina que é isso que está provocando, né, a doença, ou a depressão, ou a insônia, o que seja que esteja nos provocando. Insônia, você lembrou de uma coisa importantíssima. E esse rapaz, ele falou isso, mesmo que de noite você durma em ambiente silencioso, mas se você ficou exposto durante o dia a muitos ruídos, o seu sono ele vai sofrer por conta do ruído do dia. Então, ou seja, tem uma relação também do que você faz durante o dia com a qualidade do seu sono. A gente precisa realmente valorizar e dar a devida importância ao ruído, porque é invisível, mas nos afeta, é muito perigoso. Excelente. Agora, Débora, tem um assunto interessante, eu queria que você também desse uma informação, que nesse momento de pandemia, muita gente em casa, com os filhos que não estão indo para a escola, muito barulho, não tem muita solução, né? Com um filho pequeno, gritando, falando, chorando, brincando. Acho que você vai ter barulho praticamente o dia todo, né? E não tem muita saída. Na verdade, choro e conversa, assim, você não tem, dentro da própria residência, o pai dos filhos não tem muito o que fazer. Agora, se a criança corre muito, anda muito, pula muito, você pode colocar algumas coisas que podem servir de paliativo. Por exemplo, um tatame, aqueles tatamezinhos de pilates, por exemplo, aqueles tapetezinhos de EVA, já dá uma boa atenuada. Tem essa preocupação. Agora, e tem como também fazer isolamentos de paredes, de lajes para ruídos aéreos. A gente tem feito muita orientação técnica nesse período,
Agora E aí precisa envolve de obra para intervenção, fazer né? essas intervenções. Normalmente quem investe na intervenção é quem está sofrendo, né? Quem está emitindo ruído. Mas não tem dinheiro que pague a paz, e aí é sossego, vale muito a pena. Agora Mas precisa de obra, Débora, para fazer essas intervenções? Sim, mas Precisa de na verdade obra para poder fazer essas eu pequenas entendi. É intervenções? uma obra muito simples, é uma obra. Entendi. Precisa de uma intervenção, na verdade é uma obra limpa, Isabela, porque a gente pode conseguir isolamento acústico de ruído aéreo com gesso acartonado, por exemplo. Então, uma obra que você consegue fazer num fim de semana, você consegue fazer em um dia, 2 dias, entendeu? Uma obra limpa, não é alvenaria, concreto, nada disso, não. Sim. Então, a gente tem feito várias soluções, as pessoas têm ficado muito satisfeitas. E se for a questão de esquadria do ruído que vem da rua, é uma obra mais limpa ainda, né? Não sei nem se eu chamo de obra, né? Na verdade, é como se fosse uma inserção de um elemento, uma esquadria por dentro, de sobrepor, ou uma cortina acústica, cada caso é um caso, depende muito do ruído que se quer isolar, né? Então, essa pertinência da solução, né? A solução ideal depende muito de cada caso. O Gleidson está complementando aqui com a gente, dizendo dos ruídos de elevadores e casas de máquinas, né? Que também geram muita reclamação. Já fizemos até programa falando. Isso. A gente teve um programa inteiro só falando sobre isso. Foi bem interessante. Tem o ruído da casa de máquina, que dá para atuar diretamente na casa de máquina. É uma solução de desacoplamento estrutural do equipamento, né? Com relação à estrutura da edificação. E tem a da caixa corrida, que aí às vezes envolve ou uma parede dupla, né? Paredes duplas dentro da casa da pessoa, ou um desacoplamento também do elemento que fixa a correia na parede. Sempre o ideal é que essa intervenção já venha pensada no projeto, por exemplo, prevendo parede dupla, ou então fazendo algum tipo de solução na fase da implantação do elevador. Esse é um problema sério, realmente. O elevador, teve um cliente nosso que está até com processo judicial, e ele deu um depoimento que foi bem marcante. Ele falou como se fosse uma tortura. Eu saio daqui, eu saio de casa e aquele ruído me acompanha onde quer que eu vá. É uma tortura que eu tenho na minha vida. Imagine, gente, você está na sua casa, você quer sua paz, tranquilidade, e você está sendo torturado da sua própria... É muito sério isso. É muito sério. Teve um de academia, um depoimento também que o cara mandou para a BNT, que durante 2 anos eu fui secretária da comissão da BNT, e aí a gente recebia essas cartas das pessoas, e esse cara falou sobre a academia, e ele se expressou da seguinte forma: a sensação que eu tenho é como se alguém estivesse jogando uma bomba de tempos em tempos. Então, essa ação realmente de você soltar um peso no chão é um ruído muito intrusivo, e isso né? o tempo todo, né? Isso o tempo todo, né? Só que esses ruídos que não são constantes são os mais perigosos, porque eles são intrusivos e eles nos assustam, a gente não está preparado para ele. Então, ele gera um impacto na saúde ainda maior. A questão do susto, né? Vem junto. Verdade. Débora, por que é que as construtoras, quando constroem um prédio, a academia... Não sei. Você ouviu bem, Débora? Bom, a de vocês está falhando, mas eu acho que eu entendi. Por que por que as construtoras, a questão da academia, eu acho, né? Construtora com academia. Sim. É muito por desconhecimento, tá, Castro? E também por achar que, enfim, na hora de vender, ninguém cobra. O consumidor não cobra essa questão de ter um ambiente preparado. Por isso que é tão relevante programas como esse, como o de vocês, e que fale dessas questões, porque quando a gente as pessoas começam a ter consciência desses impactos, a cobrança naturalmente não é nem assim, o custo para uma obra é muito mínimo do que esse isolamento acústico de academia, entendeu? Não é uma coisa que vai inviabilizar a obra. Agora, os novos empreendimentos, por conta da norma de desempenho, que é a norma que entrou em vigor desde 2013, estão já preparados e preocupados e se adequando a essa questão. Então, a grande maioria, não todos, que nem todos seguem normas, né, infelizmente. Mas as construtoras sérias, procure, se informe, cobre. E aí, como é que vocês estão entendendo a norma de desempenho? O consumidor tem que estar consciente dessa questão. Agora, normas de conforto a gente tem desde a década de 87, desde a década de 80, né, que é a norma de
níveis de ruído máximos, nível de conforto em ambientes internos. Então, é baseado nessas normas, inclusive, que Valdir cita muitas causas referenciando essa norma, as duas normas, né, 1058 e 1052, que são normas muito importantes e que já existem há muito tempo. Então, essa questão é muito desconhecimento de quem está construindo e também de quem vai comprar. No momento que a gente vai com que as pessoas que forem comprar souberem do seu direito, souberem como isso vai afetar a saúde delas, eu não tenho dúvida de que isso vai fazer diferença na hora da compra. Então, isso é muito importante. Sim, verdade. Mas, graças a Deus... Inclusive, a gente vai falar isso com o doutor Valdir, inclusive, porque muita gente desconhece do seu direito com relação ao barulho, né? Exatamente. Salão de festa. Pô, salão de festa, bicho, sem acústica, é uma vergonha. Sabia que em Recife tem uma lei que obriga todos os novos empreendimentos tem que ter projeto acústico no salão de festa. Se não tiver, eles não liberam para o início da obra. Então, eles fazem sempre. Né? É bem interessante, assim, essa lei bem específica de Recife. É algo a gente seguir, pelo menos é um caminho. Aí sobra para o condomínio, né? Que depois tem que ficar se virando, tentar resolver os problemas que, na verdade, tinha que ter sido evitados antes. Essa é a questão. Verdade, sem dúvida. Bom, a gente já está chegando ao finalzinho aqui da nossa live, mas ainda tem um tempinho para poder o pessoal participar. Eu queria que para você fechar, se você falar um pouquinho sobre níveis de ruído, sabe? No outro dia eu lembrei de você aqui que eu gosto de trabalhar ouvindo sons da natureza, né? Aí eu peço a Alexa, vou dizer, Alexa, toque sons da natureza. Ela começa a tocar e começa uma cachoeira. E cachoeira faz barulho, né? Aí meu marido pegou, mandou ela calar a boca, e eu digo, gente, ele não, que barulho chato. Então, assim, muitas vezes aquele barulho que para você está sendo agradável, para o outro não está. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre níveis, né, de barulho, né, e o que é cada um, como cada um encara, né? Bom, a diferença entre som e ruído é o que me agrada e o que me desagrada, tá? A primeira definição, a questão de ruído não tem a ver com níveis de decibéis. Depende do que aquele som representa para mim, significa para mim e depende do que eu estou fazendo naquele momento. Então, sons da natureza nos fazem muito bem, mas cada pessoa precisa ter um nível de conforto diante daquilo, tem um nível de percepção e de agradabilidade, isso é muito particular. Os sons da natureza é uma outra questão que realmente eles nos conectam com a nossa própria essência, para a natureza. A gente precisa ouvir esses sons da natureza sempre que possível para que a gente possa equilibrar o nosso organismo. Agora, independente disso, quando a gente está falando na hora de dormir, independente de onde vem o som, a gente precisa de silêncio. A gente está falando de 35, 40 decibéis. Para mim, 40 é o limite, assim, é o ideal para você ter uma noite realmente de sono profunda. Então, quando você dorme 45, 50, você dorme, mas você meio que oscila um pouquinho. E, infelizmente, tem gente que dorme perto de áreas de aeroportos e que às vezes chega dentro de casa 70 decibéis, 75 em alguns momentos. Então, você realmente desperta em vários momentos da noite. Então, essa é a questão. Decibéis, até porque decibéis é escala logarítmica. Então, a relação de decibéis, se a gente reduz 9 decibéis, a gente tem a sensação que 50% da energia sonora ela foi eliminada. É como se metade do ruído deixou de existir. 9 a 10 decibéis. Vamos arredondar para 10, que a diferença é pouca. Então, 10 decibéis parece que é pouco, mas é muito. Então, se você reduz 10 decibéis, putz, você está assim, você tem realmente a percepção de que metade da energia sonora ela foi eliminada, tá? Então, manda um abraço para todo mundo. Eu sei que a gente precisa encerrar porque temos outra contribuição maravilhosa também de Valdir, do advogado. Verdade. É sempre um prazer estar com vocês. Foi ótimo também. Obrigada. Desculpa aí as falhas. Estamos trabalhando para fazer cada vez melhor. Exatamente. Muito, muito obrigada pela sua contribuição mais uma vez, viu? Prazer estar à disposição na áudio, para quem quiser alguma dúvida da parte de acústica, norma de desempenho, isolamento acústico, está à disposição para alguma orientação técnica. Joga dura aí, cadê o síndico? E é isso mesmo, vocês estão se renovando, se reinventando, fazendo lives, pelo menos está dando para ouvir. A imagem de vocês está ruim, mas pelo menos ouvir é o mais importante, já melhorou, tá? Um abraço, obrigada, Gleison, grande abraço para todo mundo. Vou estar aqui participando, qualquer dúvida, eu tô aqui participando agora. Tá joia, sempre muito bom entrevistar a Débora, ela sempre soma muito pra gente e é uma expert
em acústica, sem dúvida. Deixa eu chamar aqui doutor Valdir de Arruda. É porque já está online. Se não der certo, a gente troca a internet, tá? Doutor Valdir, ele que participou com a gente no último programa do Cadê o Síndico, especialista em direito processual do escritório Arruda Miranda Advogados, também é professor, é escritor e também é autor do livro que a gente indicou aqui, que são as perturbações nas edificações urbanas. Obrigado pelo presente no livro, hein? Tudo bem? Como vão vocês? Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa. Parabéns à querida amiga Débora. Muito boa exposição para variar, né? Ali sabe muito. Vocês, né? Só convidamos os tops, na verdade, né? Para falar do assunto. Bom, quero chamar todo mundo que está aí conectado com a gente para poder participar também. Mas quero já começar minha pergunta com o doutor Valdir. Falando sobre o nosso conhecimento do direito no que tange ao barulho, né? As pessoas, em geral, não têm muita consciência dos seus direitos nesse sentido. Então, será? E por que as pessoas não buscam mais, né? Talvez porque não tem um nível de consciência, ou porque isso vai dar muito trabalho judicialmente. Ao que a gente pode atribuir isso, doutor Valdir? Olha, Isabela, a sua pergunta é muito importante e isso eu acho que está na origem da sustentação da problemática que nós vivemos hoje, né? De fato, as pessoas têm uma compreensão bastante equivocada da gravidade do problema. Então, é muito comum a gente escutar expressões como conforto acústico, sossego, que dão um caráter mais minimalista, por assim dizer, para a grande aflição, a grande problemática de saúde, que é a interferência das emissões ruidosas. Então, assim, é muito comum, em primeiro lugar, essa falta de conhecimento da gravidade do problema. A professora Débora, minha querida amiga aqui, ela já elucidou bastante coisa sobre isso, lembrou, muito bem lembrado, que o ouvido é o único órgão dos sentidos que jamais descansa, né? E a gente está sempre com o sistema ligado. Em relação ao ruído, é um sofrimento permanente e uma percepção permanente do que acontece no ambiente externo, né? Essa condição nos faz suscetíveis, tanto no descanso, quanto na concentração, né? Quanto nas interações sociais, às emissões ruidosas. Então, é muito preocupante, em primeiro lugar, a falta de compreensão, a falta de consciência da extensão e da gravidade do problema acústico pela maior parte das pessoas. Depois, há um outro problema que, na sequência da sua pergunta, que já emenda com isso, que é o porquê que as pessoas não buscam as soluções. Sabendo alguma coisa sobre o problema, sabendo mais ou menos da gravidade do problema, com as pessoas que sabem, por que elas não agem a respeito disso, né? E aí sim, há uma série de outras dificuldades, né? Como, por exemplo, saber os caminhos para você enfrentar esse tipo de dificuldade. De fato, por exemplo, se está num condomínio, você deve procurar uma atuação condominial, assemblear, junto ao síndico, coisa assim. Você deve procurar justiça, quais direitos você possui em relação ao vizinho, em relação à construtora. Tudo isso é uma ciência mais ou menos hermética para a maior parte das pessoas, né? Então, essa basicamente é a razão, na minha ótica, pela perpetuação desse tipo de problema. É claro que, como eu já disse na outra ocasião que nós nos encontramos, que aliás foi uma grande alegria, um pouco da autoridade pública também tem essa responsabilidade, né? Ou seja, essa responsabilidade repousa sobre os ombros deles também, que deveriam ter uma atuação mais incisiva, até por conta daquilo que eu já lembrei na outra vez, da teoria das janelas quebradas, né? Aquela cogitação filosófica de saber que a tolerância a pequenos ilícitos faz com que uma comunidade, uma sociedade, um bairro, uma cidade, etc., sejam estimulados grandes delitos, não é? Então a gente não deve tolerar o ilícito, né, como regra geral. Aliás, o Rudolf von Ehring, que era um grande civilista alemão, uma das maiores cabeças que já passaram pelo nosso mundo do direito, ele dizia assim: se você tivesse que optar entre duas filosofias, a primeira sendo não praticará a injustiça, e a segunda não tolerará a injustiça,
opte pela segunda, que é muito mais eficiente do ponto de vista global. Não é? Então, não tolerar a injustiça, nesse aspecto, é bastante didático, por assim dizer. Embora a filosofia de não praticar a injustiça é bastante interessante também, mas não tolerar é mais efetivo. Verdade. Você veja a situação, né, na última live, inclusive, que nós fizemos, onde o ouvinte, esqueci o nome dele agora, Espanha, Tito na Espanha, ele participou bastante na última live e ele mora debaixo e acima de uma academia, ou acima, né, de uma academia. Então está sofrendo muito com a situação e vou ter que ingressar na justiça. Para você, de fato, conseguir tomar uma atitude, né, efetiva, né? Como entrar na justiça para resolver isso, né? Eu não consegui entender completamente a pergunta, porque a transmissão está fragmentando um pouco. Não sei se você me escuta bem. Mas eu acho... é a questão do ruído de academia de ginástica dentro do prédio, do salão de ginástica. E isso, sim, é o que eu entendi que você perguntou e salientou do nosso ouvinte, que é a questão da construção sem o cuidado necessário. Não é? Porque, naturalmente, a construtora vai entregar uma edificação com salão de festas, com, às vezes, áreas de lazer de crianças, etc., e também, principalmente, com academia de ginástica, com sala de ginástica, ela tem que prover a edificação do necessário isolamento acústico, né? Para que isso não tenha uma transmissão excessiva e incomode. Agora, esses ruídos de batida, de peso, de, às vezes, música que a pessoa usa para fazer o exercício, para estimular o exercício, tornar o exercício mais suportável, né, incomoda os vizinhos. Isso é muito grave. Sim. E tem que ser, naturalmente, tratado com o rigor que a lei prescreve. Verdade, com certeza. Tem uma pergunta aqui do Arquimedes Rabelo, que ele fala o seguinte: aqui no meu condomínio, os salões de festas funcionam até as 3 da manhã e não tem acústica. Quais as providências jurídicas a tomar? Eu não escutei o final, mas pelo começo... Quais as Sim. É um caso muito comum, né? Gravíssimo. Áreas comuns do condomínio são áreas vizinhas às unidades particulares. E o condomínio responde pelas atividades desempenhadas naquelas áreas. Então, o que esse nosso ouvinte deve fazer é procurar o seu advogado para conseguir, através do artigo 1277 do Código Civil, impedir a utilização daquela área, sempre que essa utilização for prejudicial. Via de regra, processualmente falando, o que a gente solicita do juízo é que suspenda, que proíba aquela atividade, a utilização do salão de festas, até que, demonstradamente, seja feito um isolamento acústico suficiente, né, até que seja chamado alguém como a doutora Débora para resolver o problema de concreto, né, porque o problema jurídico é impedir. Né. Imagina, isso aí ia causar rebuliço no condomínio, né? Vocês conseguiram me escutar bem a resposta? Sim, perfeito. Perfeito. É o seguinte, a construtora é obrigada a constar no contrato, dizendo uma cláusula que não tem isolamento acústico nem para academia, nem para salão de festa, ou ela pode não botar isso no contrato? O que ela explicar no contrato ou não, pouco importa, na verdade, porque essa é uma obrigação que decorre da lei, né? O artigo 618 do Código Civil, ele prescreve a obrigação da construtora quanto à solidez e à segurança da edificação, que é uma obrigação específica, né, da empreitada. E esse tipo de obrigação, no que concerne à segurança, diz respeito às pessoas. A solidez diz respeito ao imóvel, à estabilidade e tudo mais.
a segurança diz respeito à qualidade que as pessoas podem desfrutar ali. Então, se o imóvel não é saudável, se não encontra a qualidade que a gente chama de salubridade edilícia, então ele é responsável pelo defeito construtivo. Então, pode colocar o que quiser na cláusula, no contrato, que não vai refrescar ou aliviar a obrigação, o dever contratual, o dever legal que ele possui. Sim, perfeito. Tem uma dúvida aqui do Gleidson Martins, que ele diz o seguinte: Valdir é eficiente no caso de um vizinho que joga futebol com os filhos em casa, né? Emitir uma notificação extrajudicial? O final da pergunta eu não consegui escutar, mas eu vi até a notificação extrajudicial, acho que pergunta se uma solução amigável, pré-judicial, surtiria efeito. Não, não. Ele Não? diz o seguinte, que a criança, acho que joga futebol em casa. Sim. Está cortando um pouquinho, mas acho que dá para entender o que... Ele quer saber se funciona notificar extrajudicialmente em relação ao futebol do vizinho, né? Bom, sim, assim, é muito importante que nessas situações de barulho a gente tenha muito bom senso ao lidar com a situação, né? Da mesma forma que não é recomendável que se tenha contato com vizinhos que são incompreensivos em relação à sua postura ruidosa, porque isso pode resultar em problemas maiores, é importante que se tente uma solução amigável de outro lado, né? E se há um mínimo acesso, um mínimo de civilidade, um mínimo de urbanidade, é importante sim, e muito mais barato, muito mais, às vezes, prático, você conseguir utilizar meios extrajudiciais para resolver o problema. Sim, notificar, às vezes traz a consciência do vizinho, que não tem essa consciência toda, né? Ele sabe que está praticando um ato que não é próprio ao fim a que se destina, porque o apartamento não é preparado para jogo de futebol, né? Ainda que seja de Agora, criança. uma notificação do síndico já não é uma notificação extrajudicial? Sim, a notificação serve para levar o conhecimento de alguma pessoa sobre alguma queixa, alguma pretensão que você possua, né? Então, assim, vale. Isso simplificar, multar, advertir, ou se o próprio incomodado fizer isso, é sempre bom, é sempre um ponto, e sempre uma possibilidade de resolução do problema. Pra você ter uma ideia, Isabela, aqui no nosso escritório, a gente calcula mais ou menos 30% a 50% de soluções amigáveis pós-comunicação, qualquer que seja ela. É claro que a gente considera uma comunicação alguma coisa que, primeiro, esclareça o fato, ou seja, que tem um laudo, tem uma medição, alguma coisa minimamente demonstrável, para não achar que eu como vítima, estou bravatando ou estou me aproveitando de repente, uma sensibilidade maior que eu possa possuir, né? E, em segundo lugar, que advirta sobre as consequências legais que aquela situação faz surgir, né? Então, que é um bom percentual, né? É um bom percentual. É um bom percentual, porque, como a gente disse no começo dessa conversa, muito dos problemas de hoje surgem pela inconsciência, pela falta de compreensão da natureza e da gravidade dos problemas. Provavelmente, esses pais desses vizinhos, dessas crianças, elas não têm consciência do grau de nocividade que estão causando, que estão acarretando para o seu vizinho. Uma vez esclarecido isso, é muito provável que eles também ponham a mão na consciência e resolvam apaziguar um pouco a situação ou levá-los para um parque, um clube ou para a área de lazer do condomínio, ao invés da parte interna do apartamento, né? Também uma outra pergunta, deixa eu ver aqui se eu encontro aqui do... Deixa eu ver aqui, meu Deus. Muita gente participando, que coisa boa. Doutor Mauro Gomes. Pois não.